Ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso, isso tem que ocorrer. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes. Filho do homem, um profeta. Filho de Deus, o Espírito. O filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do homem será revelado. Revelar-se-á como o quê? Não filho de Deus, filho do homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Então vamos meditar nisso. Ele vem explicando aqui que ele veio em 3 formas de filho. Filho do homem, quando Jesus estava aqui na terra, ele foi chamado filho do homem, que é um profeta. Amém? Amém. Depois, filho de Deus. É esse mesmo Cristo, esse mesmo Espírito Santo na igreja, manifestando-se na igreja. Quando ele entra no corpo da sua igreja, ele é chamado Filho de Deus, o Espírito. E filho de Davi vai ser quando ele vier para o milênio, no reino milenial, sentando no trono de Davi, ele receberá o título de Filho de Davi. Mas o mensageiro diz desse entremeio, ou seja, entre filho de Davi e filho de Deus, que foi para as eras da igreja, ele manifestaria novamente para um povo especial como filho do homem. Amém. E filho do homem é um profeta, mostrando que teríamos um pouquinho antes que esta mensagem vá para os judeus, volte para os judeus para concluir o ministério do Messias. Deus levantaria um profeta novamente para cumprir Lucas 17:30, que é a manifestação do Filho do Homem, que é Deus em um homem, Deus em um profeta. E para cumprir isto, ele diz que seria Malaquias 4. Amém. E o que é Malaquias 4? Vamos ler. Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Amém. O Antigo Testamento terminou aqui com uma promessa de Deus. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é esses dias que estamos vivendo. O terrível dia do Senhor está às portas. A grande tribulação, Malaquias falou aqui, tudo irá se queimar, nem raiz nem ramo vai restar sobre esta terra. Mas antes que isto aconteça, ele diz aqui que enviaria o profeta Elias, ou seja, um ministério profético, o ministério do Filho do Homem, estaria novamente sobre a terra. Deus levantaria novamente um profeta. Deus trabalharia novamente através de um profeta, que um profeta ele vem para trazer uma mensagem direta de Deus, para preparar o povo de Deus. Amém. Deus nunca envia profeta quando tudo está bem. Deus só envia profeta quando as coisas estão saindo da ordem da sua palavra.
Nos dias quando o rei Acabe se comprometeu com Jezabel e começou a trazer idolatria para dentro de Israel, Deus levantou Elias e derrubou os altares de adoração falsa e procurou estabelecer a verdadeira adoração a Deus. Amém. Quando os fariseus, saduceus, essênios, libertinos, herodianos e tantas denominações, naqueles dias antes da vinda do Messias, estavam pelejando entre si, enquanto Anás e Caifás era sumo sacerdote ali em Israel, a palavra de Deus ela veio a João Batista lá no deserto. Amém. Deus já tinha separado João Batista como profeta. João Batista nasceu como filho de um sacerdote, Zacarias. Mas Deus não deixou João Batista se criar no meio dos sacerdotes Zacarias para que não se comprometesse com as denominações daqueles dias. Mas a história relata que aos 9 anos João Batista foi levado ao deserto e foi criado em meio às coisas do deserto, serpente, feras, e Deus cuidou de João Batista. E quando ele saiu do deserto, cumpriu a profecia que dizia: vós que clama do deserto, preparai o caminho, veredas para o Senhor. E João Batista saiu ali no poder de Deus, trazendo o evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus. E ele dizia: está entre nós agora. E aqueles que queriam resistir à palavra, ele dizia: raça de víboras, por quanto tempo vocês vão poder resistir? Eis que o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Essa foi a mensagem de João Batista, uma mensagem ríspida, mas era o que ele conhecia. Ele estava no deserto, ele conhecia víbora, ele sabia que víbora era um animal peçonhento, perigoso. Ele sabia que a árvore que não der fruto só serve para ser queimado. E ele estava vendo isso nos sistemas religiosos, contra a palavra de Deus, exigindo fardos pesados ao povo e não cumprindo o que a palavra de Deus determinava. E ele veio preparando o caminho para Jesus. Quando Jesus chegou em cena, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Importa agora que eu diminua e ele cresça. Amém. Então ele apresentou Jesus Cristo para aquele povo. E é assim que um verdadeiro profeta faz. Ele prepara o caminho e apresenta Jesus Cristo para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas Malaquias 4 é isso aí. É a promessa de Deus para hoje. Antes do terrível dia do Senhor, ele prometeu que viria o profeta. Um profeta para cumprir Lucas 17:30 também. A manifestação do Filho do Homem, que é um profeta no meio do povo de Deus novamente. Para consertar, hoje não está diferente, irmãos, dos dias que Jesus veio na sua primeira vinda. Quando Jesus veio, tinha fariseus, saduceus, libertinos, herodianos, essênios, eram muitas denominações. Hoje é católico, batista, assembleia, metodista, testemunho de Jeová e tantas religiões. E Jesus veio para qual daquelas? Nenhuma delas. Ele veio fora de todo o sistema religioso. Mas ele veio trazendo a palavra. Amém. João Batista também veio fora de tudo aquilo. E veio trazendo a palavra. Veio como um profeta de Deus, trazendo a palavra para o povo. E hoje Deus fez a mesma coisa. Deus não está responsável por nenhuma denominação. A responsabilidade de Deus é somente com sua palavra. Amém. Não importa o que a religião diga, o que vale é o que Deus falou na sua palavra. Amém. A religião diz que deve ser batizado usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa Bíblia me diz que todos os batismos foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A religião usa para ser o pão fermentado, pão de padaria, com fermento que representa pecado. Mas essa Bíblia diz que Jesus realizou a ceia com pão asmo, que é o pão sem fermento. As religiões tiraram o lava-pés, já não fazem mais o lava-pés depois da ceia. Mas essa Bíblia aqui, Jesus diz que depois da ceia deve ser realizado o lava-pés e bem-aventurados sois se fizerdes. Então esta mensagem ela não veio trazendo mais uma religião, irmãos. Nós não estamos aqui querendo edificar mais uma religião. Mas esta mensagem veio através de um profeta de Deus para trazer o povo de Deus de volta à Bíblia, de volta às Escrituras. Cada um tomando a sua posição em Cristo.
Assim foi que cada profeta de Deus fez. Assim foi que João Batista fez. Assim foi que Jesus Cristo fez. Ele não foi fazer parte do fariseu, nem saduceu, nenhuma daquelas religiões. Ele veio trazendo a palavra ao povo. Boas novas de salvação. E é isso que essa mensagem hoje nos traz, através desse ministério profético de Malaquias 4, de Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Exatamente, veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais, apostólico, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz, mas será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Amém! A luz do entardecer. Aí isso vem através dessa manifestação do Filho do Homem. E ele diz aqui, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isto quando vemos acontecer. Veja isto da mesma forma quando ele esteve aqui. No princípio, a coluna de fogo. Esta palavra é a coluna de fogo. É o verbo que criou todas as coisas. Que coisa! Provando que ele é Hebreus 13:8. E o que é que Hebreus 13:8 diz? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Esta palavra, Cristo, esta coluna de fogo, com o homem, Moisés, ali no deserto. Ali estava a manifestação do Filho do Homem. Mas ele diz aqui também, quantos sabem que a Bíblia disse isso ontem? Foi Cristo quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento. Então, o Filho do Homem, o mesmo Cristo no último dia, está vendo? Muito bem. Então, hoje também seria o mesmo Cristo. Ali no passado, foi Cristo, a coluna de fogo e um profeta, Moisés. Na Bíblia do Novo Testamento, foi Cristo, a coluna de fogo e um homem, Paulo. E hoje, no tempo do fim, é Cristo, a coluna de fogo e um homem, um profeta, Elias, que nós cremos ser o nosso profeta, William Mário Brana, hoje. Ele tem provado pelo seu ministério, pelos sinais, e que vindicou que ele é este profeta que Deus prometeu para hoje. Irmãos, haverá uma ressurreição dos mortos. Vocês creem nisso? Amém. A Bíblia diz que haverá. Ele confirmará. Isso mesmo. Ele provará. Haverá um arrebatamento da igreja. Você crê que a igreja vai ser arrebatada? Amém. Amém. Como será? Não sei como. Mas ele provará. A sua palavra é verdade. Haverá um milênio. Ele provará. Essa é a sua palavra. Haverá novos céus e nova terra. Ele provará. Porque a sua palavra disse que sim. Amém. E somente os justos estarão ali. Amém. Ele também provará. Isso mesmo. Somente os que foram feitos parte desta palavra. Veja, será a parte deles e a posição deles nesta palavra para a era deles. Serão os únicos que estarão lá. Porque é exatamente isso. Ele é a palavra. E o que é uma mulher? A imagem de um homem. E o que é a igreja?
a imagem da palavra. Veja exatamente isso. Está vendo? De modo que estará lá exatamente. Somente os crentes verdadeiros na palavra dele conhecem isto e podem crer nela. E Deus os auxilia a provar isso mesmo que é a verdade. Você agora crê nela? Você crê nela? Amém. Se crê, estenda a mão pela fé. Amém. E a toque. Amém. Toque na vestimenta dele, que ele está passando por aqui. Amém. Ele provará que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. E ele é um sumo sacerdote, conforme Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas enfermidades. Amém. Você crê nisso, igreja? Amém. Amém. Ele está sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias. Veja o decorrer das eras, examinando tudo, retendo bem. Agora, se você pertencer a uma igreja que não crê que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o mesmo de todos os modos, afaste-se dela, examine. O profeta diz na mensagem a semente de discrepância também. Se você não crê que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, em todos os detalhes, com exceção do corpo físico, é uma semente de discrepância. Veja, a única diferença hoje era o corpo físico, mas a mesma coluna de fogo, o mesmo Espírito Santo que usou a Moisés, que usou a Paulo, tem usado o nosso profeta hoje e provado isso. Seu ministério, 5 ressurreições de mortos, comprovado documentalmente. Pessoas com mais de 12 horas mortas e ser levado diante dele e Deus mostrar a ele por visão aquela pessoa voltando à vida e ele orar e aquela vida voltar novamente. Amém. Temos exemplo daquela criança, né, mexicana. O médico já tinha dado o atestado de morte dessa criança, de 9 horas da manhã, e a mãe saiu desesperada, era o filho único. E quando a mãe conseguiu uma audiência, que a reunião era multidões que queriam receber oração por esse profeta, quando ela conseguiu chegar a ele, era 9 horas da noite, querendo que ele orasse pela criança, e o grupo de pessoas que acompanhavam o ministério dele disse: irmão Brana, tem uma mulher desesperada aí com um bebê morto, querendo que o senhor ore por ela. Ele disse: coitada dessa mãe, vá vocês, ore por ela, ela não sabe, não me conhece mesmo, consola o coração dela. Mas ela está desesperada, irmão Brana. De repente ele viu uma visão, viu uma criança chorando no braço de uma mãe. Ele disse: traga ela aqui, abre o espaço e traga ela aqui, que ela não conseguia chegar, porque era uma multidão muito grande. Aí abriram o espaço, quando ele chegou ali, ele tomou essa criança e disse: Senhor, conforme o Senhor me mostrou nesta visão, devolva a vida a esta criança. Quando ele disse isso, essa criança começou a chorar nos braços dela. Ele devolveu essa mãe. Você já imaginou um médico dar um atestado de óbito, depois dar um atestado de vida? Aconteceu isso nesse ministério, né? E tantos outros sinais, irmãos, com provas científicas e milhares de pessoas vendo o que estava sendo feito ali. Isso não pode ser um homem comum, não era o William Branham. Isso era Deus neste homem manifestando esta palavra para vindicar que esta mensagem é a verdade de Deus. Amém? Eu já vou encerrar, mas quero ler ainda isso aqui. Agora dizemos que ele ressuscitou dos mortos. Eu não disse isso, a palavra aqui disse. Eles disseram: ele ressuscitou dos mortos. Ele diz que ele é o mesmo ontem e eternamente. Você crê nisso? Ele prometeu que estas coisas aconteceriam no último dia, que o mesmo Filho do Homem se manifestaria. Não é outro, é o mesmo Filho do Homem, é o mesmo Cristo manifestando hoje através de um profeta. Esse profeta não era Jesus, mas Jesus Cristo, na forma teofânica, tomava esse profeta e manifestava a palavra. Amém. Usava aquele corpo por uns instantes e manifestava a palavra. Realizava os milagres, ressuscitava os mortos, trazia o ensino da palavra para nós. E logo que ele afastava, ali era o homem novamente.
Mas na hora da manifestação da palavra, Cristo tomava aquele homem. Amém. E ali cumpria Lucas 17:30. Manifestação do Filho do Homem. Porque Filho do Homem é Cristo em um homem. Amém. Não Cristo na igreja. Cristo na igreja é Filho de Deus. Mas é Cristo no homem. Hoje estamos representando o ministério do Filho do Homem. Porque já foi pregada essa mensagem. Cristo, através de um homem, pregou essa mensagem. Amém. Mas essa mensagem chegará no final com a ressurreição dos mortos. Haverá uma ressurreição, irmãos. Amém. Onde os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa Bíblia garante isso para a gente. Amém. E nós, os vivos, vamos ser transformados. E mais uma vez, esse ministério do Filho do Homem dará continuidade, sequência de onde parou. Para trazer o fechamento final. E mais uma vez esse profeta vai estar aqui na terra, ressurreto, como também os santos também vão estar, que dormiram. Isso vai estar o pastor Manuel Pontes, vai estar o pastor Marcos, o pastor Gustavo. Os santos que dormiram nessa fé, levantarão nessa fé, para concluir esse ministério. Agora lembre-se, não era Jesus aqueles que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara, atrás dele. Esse não era Jesus, Jesus o homem, aquele corpo. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observem bem, nos dias de Sodoma assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, entenda, Filho do Homem não como uma igreja. Uma igreja foi Filho de Deus. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Então estamos chegando nesta hora. Haverá alguma ressurreição. E aqui novamente estará um profeta. Amém. Para ligar a igreja, que somos nós, à cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que virá nesse mundo. Amém. Mas para que essa cabeça, que é Jesus Cristo, acople nessa igreja para levá-la no arrebatamento, se necessitará de um profeta. Amém. Que a Bíblia nos diz que na hora da meia-noite ouviu-se um clamor. Eis aí o noivo, subi ao seu encontro. Amém. E o irmão Brana diz que isso sairá dos lábios de Malaquias 4. Amém. Como João Batista foi aquele profeta, aquela manifestação do Filho do Homem para aquele dia, para apresentar a igreja hebreia ao cabeça, que era Jesus Cristo, e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na era da noiva, da igreja, haverá outro para fazer esse mesmo trabalho. Essa ligação. Naquele dia o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Então o Filho do Homem, que é Cristo, a coluna de fogo, descerá e virá em carne humana para unir os dois. Os dois quem? A igreja e Jesus Cristo. Amém. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Amém. Amém? Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Não para a reticência, ele dá umas reticências aqui, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas.
Quando a palavra aqui se une com a pessoa singular, e os dois se tornam um, e então que faz isso? Então manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um, seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Amém. Amém. Haverá primeiro o Filho do Homem, depois esta unção também na igreja, e o que o profeta fizer, a igreja também fará. Amém. Estaremos num grande avivamento. Você crê que está vindo? Amém. O profeta diz que antes, um pouquinho antes da vinda de Cristo, irmão, haverá um período de 40 dias aqui na terra. Vai ser o maior avivamento que essa terra já viu. Onde essa noiva ela estará no poder. Ele diz que descerá um tremendo batismo do Espírito Santo sobre essa igreja. Vai ser um poder tal qual nunca se viu sobre a terra. Amém. Vai se repetir um tempo como foi nos dias da ressurreição de Jesus, quando os santos saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Veja São Mateus 27. Todos aqueles que dormiram no passado, ressuscitaram, estiveram aqui na terra, a Bíblia diz em Atos 1, pelo espaço de 40 dias aqui na terra. Vocês podem ler em casa, Mateus 27, a partir do versículo 51 em diante. Você vê que eles saíram do sepulcro, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E esse cenário vai se repetir novamente, não mais com a igreja do Antigo Testamento, que aquela já ressuscitou, mas vai ser com aqueles que morreram depois de Cristo, para cá. Amém. Então esses que morreram em Cristo, descansaram em Cristo, crendo na palavra, haverá uma ressurreição para esses. Eles estarão aqui nessa terra novamente, caminhando na extensão dessa terra. O mundo incrédulo não vai poder ver, mas eles vão estar aqui. É a promessa de Deus, da palavra de Deus. E logo nós, os que estamos vivos, Paulo diz, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Amém. Por isso o mundo parecido disse que os seus cabelos estariam pretos, seriam jovens, e é verdade. É isso que a Bíblia diz. Não pense que vai faltar um fio de cabelo meu na minha cabeça, não. Pode ser a qualquer momento. Se essa ressurreição se der hoje, pode ser hoje ainda. E os anciãos vão se tornar jovens. Amém. É isso que a palavra de Deus nos promete, amados. Graças Se está a Deus. aqui nessa Bíblia, precisa só ser ensinado para que as pessoas entendam isso. Isso é uma promessa de um Deus que não falha. Ele prova que a sua palavra é verdade. Amém. E ele cumpre tudo o que ele prometeu. Amém. Paulo disse que chegará esta hora que os que dormiram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que formos vivos, seremos transformados, porque isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Este corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isto é uma promessa de um Deus que nunca falhou, nem vai falhar. Amém. Como vai ser, não cabe a gente saber, cabe a gente crer. Amém. E aqueles que creem vão ser beneficiados. Amém. Aqueles santos do passado não entendiam muito, mas eles criam que haveria uma ressurreição. Amém. E eles criam tanto que se você vai ler a Bíblia no Antigo Testamento, eles não sabiam como, mas cria que ia ter. Que quando eles estavam perto de morrer, eles diziam, não deixe meus ossos aqui não, leve meus ossos. Amém. Porque eu sei que um dia esse Messias vai vir, e quando ele vier, haverá uma ressurreição. Amém. Graças a Deus. Mas só que não precisava levar os ossos. Porque o poder de Deus é tão grande que não importa que tenha sido queimado, lançado nas covas dos leões, lançado no mar, onde estiver, Deus sabe onde estão os elementos que formam o teu corpo original, e esse poder vivificador vai trazer esses elementos. Porque o nosso corpo celestial está lá em cima, e quando ele descer, vai atrair cada elemento original do nosso corpo, e estaremos aqui um corpo glorificado. Paulo diz isso, há corpos terrestres e corpos celestes. Uma é a glória do terrestre, que é esta, e outra é a glória do celeste que Deus tem preparado. Ele diz, quando esse tabernáculo terrestre, nossa habitação, se desfizer, temos um não feito por mãos, mas eterno nos
céus. Por isso estamos gemendo, esperando ser revestido desse celestial. E está tão perto, irmãos, que não vale a pena você perder tempo mais com essas coisas dessa vida, essas coisas vãs e passageiras. Nós temos que nos preparar para esta hora. Amém. Este corpo preparado para um povo preparado. Haverá uma ressurreição, haverá uma transformação, haverá um movimento de poder nesta noiva. Nós vamos nos encontrar logo uns com os outros aqui, antes mesmo de nos encontrar com Jesus nos ares. É assim que vai acontecer. Haverá uma reunião da noiva de Cristo. Por isso que o irmão gosta de cantar aqui, somos o grupo da noiva, espalhado pelo mundo inteiro, aguardando aquele momento de nos encontrar com o nosso mensageiro, não só com ele, com todos os santos que já partiram, que dormiram no Senhor, ressuscitarão e estarão aqui conosco. Que dia glorioso será! Eu vivo por esse momento, por essa expectativa desse tempo, chegar para que todas essas lutas e labutas dessa vida acabem, o cansaço e enfermidade desvanecerá, e nós estaremos em um corpo glorioso, como o seu próprio corpo glorioso, preparados para subir no arrebatamento. E este mundo não nos verá mais. Estaremos saindo daqui no poder da ressurreição, no poder da transformação, aí nos encontrar com o Senhor nos ares. Esta mensagem veio nos preparar para isso. Veio preparar um povo. Esta mensagem não é mais uma denominação. Esta mensagem veio trazer o povo de Deus para a Bíblia, a palavra. Que Jesus veio buscar um povo que esteja esperando Ele em obediência a toda a palavra. Mas a Bíblia me diz que o Espírito Santo vai ser dado àqueles que lhe obedecem. Obediência à palavra de Deus nos dá direito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida que nos garante a ressurreição, nos garante o arrebatamento. Queridos irmãos, vamos tomar isso com tudo que nós podemos. E há uma promessa de Deus nesta Bíblia. Se você quer esse dom verdadeiro do Espírito Santo, esta Bíblia diz em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso é Atos 2,38, você pode ler em casa. É uma promessa de Deus. Agora você tem que ter coragem para tomar essa decisão. Porque quando você toma a decisão de receber o nome de Jesus, você será perseguido sim. Porque Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos e odiados por todas as gentes. Mas também ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma promessa de Deus. E como crente nessa palavra, eu creio de todo o meu coração. E por isso eu dou a minha vida. Não pense que nós estamos aqui para fazer turismo. Não viemos aqui para conhecer a cidade de Nova Andradina ou Mato Grosso do Sul. É um estado muito bonito, por sinal, mas não foi isso que nós viemos aqui. Nós não viemos arriscando nossas vidas nessas estradas, estando ausente da família, por semanas e semanas, só para um tour. Não é isso não. Nós viemos aqui porque cremos nessa palavra. Amém. Cremos que essa Bíblia é a verdade. Amém. Cremos que ainda se nós morrermos numa estrada dessa, isso aí não é problema. Porque nós cremos na ressurreição. Amém. Mas nós temos que ver, temos que arriscar, temos que expor a cada dia nossas vidas à morte, para ver se conseguimos ajudar alguém mais a alcançar a vida. Porque a vida é essa palavra. Amém. É porque nós amamos vocês. Amém. É porque nós cremos que vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. E precisam urgente encontrar esse caminho da verdade, caminhar por esse caminho da verdade. Os que já estão caminhando é somente aperfeiçoando. E os que ainda não tinham encontrado, você precisa encontrar. Precisa se identificar com Jesus Cristo. Ele é o único caminho.
Ele é a verdade e a vida. Amém. Ele é o nosso Deus, nós adoramos Ele como Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o grande eu sou. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele é o todo-poderoso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, 100% Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E em seu nome temos a nossa redenção. Que Deus nos ajude. Amém. Eu feche seus olhos. Medite nele agora. O Senhor Jesus, o teu único Salvador. Ele te convida a se identificar com Ele no seu nome. E tem uma maneira de você se identificar com Ele. Primeiro você tem que ter coragem de renunciar tudo por Ele. Dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida por Ti. Eu sou fraquinho, fraquinha, mas eu sei que o Senhor me ajudará. Tem que dar o primeiro passo se você não deu ainda. O primeiro passo é o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de todos os teus pecados. E eu pergunto nesta noite se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não foi batizado